Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, estamos começando mais um Canalhas Cast. Eu sou o Fabrício e o Copo Lagoinha, no Lagoinha, é conhecido só como Copo? Olá, eu sou o Everton e Lagoinha é bem mais que uma igreja. Olá, eu sou o Luiz e já peguei a loira do Bonfim. Eu sou o Bruno e eu nunca vi o jacaré da Pampulha. E nesse Canalhas Cast, nós vamos receber a nossa colega Renata, que vai falar aqui sobre o seu projeto, de TCC, o Projeto Lagoinha nas páginas dos jornais Hoje em Dia e Estado de Minas, Belo Horizonte, década de 90. Então, Renata, se apresente pra gente, passa o lápis e nos responda qual a sua bebida favorita, já que a gente está falando de um reduto boêmio aí da cidade. Então, Lattes, não tem muita coisa, né, gente? Então, vocês já sabem. Eu estou no 7º período de História, trabalho atualmente no IEFA com Patrimônio Imaterial. Já trabalhei na Prefeitura com Patrimônio Material e trabalhei no museu, que não é bom trabalhar no museu. É péssimo, inclusive. Porque, né, enfim, eu prefiro trabalhar com pessoas, que é o que eu faço de melhor. A minha bebida. Gente, eu bebo qualquer coisa, menos acetona, porque tira o esmalte do dente. Mas o resto, que seja álcool, tá pra dentro. Esses pratos são ruins, né? Foi uma boa resposta. Então, para começar aqui a nossa entrevista, antes de falar, do seu projeto em si, muita gente fala que a gente não escolhe a nossa tese, a tese que escolhe a gente. Então a gente queria aí que você falasse como é que você chegou nesse recorte, do Lagoinha, como é que você decidiu trabalhar com o Lagoinha e chegou nesse recorte dos anos 90. Então, eu gosto muito do bairro, eu já tenho uma relação com ele muito, muito forte. Ficou mais próxima quando eu comecei a escrever um artigo para a prefeitura que estava trabalhando com relação a tombamento de algumas casas ali na região. Delimitado. E aí eu comecei a escrever, trocar ideia com alguns moradores e pessoas que trabalhavam lá e tal. Não só do Lagoinha, mas era Lagoinha e Bonfim, que é o artigo, então, que foi o produto final. E a partir daí me veio essa ideia de trabalhar com as prostitutas, que era o meu foco principal, inicial no caso. E aí tinha muita puta no Bonfim. Em 1940, mais ou menos. Tinha, não tem mais não? Então, tem algumas casas que estão assim, meio que desativadas, mas que ainda acontecem alguns encontros lá. Desativados são de papel, né? Teoricamente, porque lá no Bonfim, principalmente na Rua do Bonfim, em Paraíba, as casas de prostituição, elas meio que eram definidas pela cor. Então, às vezes, na parte do fundo era casa normal e tal, e na frente era o prostíbulo. Então, a casa que teria a luz vermelha tinha uma... A famosa luz vermelha. Tinha. E era, teoricamente, por isso que era um reduto. E aí rolava. Tinha as casas de prostituição de homem, que tinha travesti e tal, e de mulher. Aí, depois de um certo tempo, que ficou meio popularizado a prostituição masculina, e os homens meio que gostavam muito disso, do diferente, eles mesclaram essas casas. Aí meio que na década de 80 rolou uma treta da AIDS, e aí eles meio que culparam os travestis e homossexuais. Não só os travestis, mas haviam homens tipo que faziam programas, tipo Michê mesmo. E aí era esse o meu recorte, enfim, em alguns livros que eu encontrei como fonte. E aí, dentro disso, eu fui fazer as pesquisas nas férias, né? Falei, vou procurar isso no jornal, como é que era tratado. Só que não tinha nada disso no jornal. Aí eu, organizando as fontes, eu fui dormir. Aí, o que acontece? O quê? O quê? Eu sonhei. Não, é uma coisa bem comum que acontece. Geralmente, quando a gente dorme, a gente sonha. Você que está ouvindo, se ainda dormiu e não sonhou, procura um médico se você está com algum problema.
sei, né? Freud pode explicar isso. Oh. Ou não, né? Mas e Ele tenta. como é que funciona? Mas conte sobre o seu sonho. Então, aí eu sonhei com as coisas que estavam nos jornais, que era uma outra coisa totalmente diferente, que não eram as prostitutas. Os jornais da década que eu encontrei, eles estavam falando do projeto. Esse projeto feito pelo Patrus em 94. E aí tinham muitas reportagens a respeito. Nesse sonho eu estava fazendo o trabalho sobre isso. Aí eu acordei, magicamente, comecei a escrever tudo aquilo que eu tinha sonhado. E imediatamente eu mandei pro grão-mestre Raul Canalha Lanari. Nosso último convidado aí do Canalhas Cash. Então, galera, olha só. Desculpa, não, mas é porque se você tiver com problemas na sua tese, vai dormir, cara. Sonha tranquilamente, você vai achar a sua tese. Mas Ou fica a dormindo tese muito vai não. te achar. E aí eu encontrei essa coisa, eu tive esse boom, né? Aí a gente encontrou, trocou uma ideia e fechamos nesse recorte. O recorte foi de 90, que seria anterior, mas é que a gente acabou fechando nesse recorte. Que você começou aí falando, né, que você ia trabalhar com as prostitutas no bairro Lagoinha, só que você também falou do Bonfim. Então eu queria que você falasse aí um pouquinho de como é que é essa visão de delimitação do bairro, não só a geográfica, mas a delimitação ali do imaginário mesmo, das pessoas, dos moradores do bairro. Aonde que começa o Lagoinha e aonde termina o Lagoinha? Nossa, essa pergunta brilhante. É bem complexa, porque não tem existe uma delimitação feita pela prefeitura, que é da região noroeste aqui, que abrange um pedaço do Lagoinha, que vai ali parte do IAPI, aquela parte um pouco mais para baixo, que tem o hospital e tal. E aí vem o Bonfim, que é uma linha muito tênue e que teoricamente não existe. É a mesma coisa, mas o que muda mesmo é o sentimento de pertencimento das pessoas, porque a delimitação física ela é quase imperceptível, mas a delimitação que eu vejo é uma delimitação de sentimento. A pessoa ela prefere falar que mora no Senhor dos Passos ou no bairro Bonfim do que falar que mora no Lagoinha, tanto pelo estigma ou por um preconceito dela mesma em morar ali. Mas um estigma relacionado com essas ideias até da prostituição, desse histórico da prostituição e dessa vila tanto quanto boêmia, ou algum outro motivo? Sim, eu vejo, uma percepção no caso minha, né? Eu vejo que eles têm uma ligação da memória do bairro ser um bairro boêmio e atualmente também pela região ser bem estigmatizado e bem problemático em relação à segurança e usuários de drogas e tal. Eu vejo que isso é um peso muito grande para a pessoa falar, eu moro no bairro Lagoinha. É a mesma coisa de falar, eu moro, sei lá, Vespasiano, eu moro, sei lá, na puta que pariu. Sabe? Eu acho que isso é uma coisa que pesa muito pra pessoa. Falar, eu moro lá. Mas tem gente que gosta de morar. Fala, eu gosto, mas são pessoas mais velhas, que moram lá há mais tempo e que tem uma relação com um sentimento muito grande com o bairro. Eu conversei com uma senhora, deve ter uns 200 anos, a dona, tipo, velha, tipo assim, idosinha, que mora perto da igreja da Senhora da Conceição. E ela falou uma coisa muito engraçada, que os pais dela construíram a casa lá onde que ela mora. Ela mora ali um cachorro gigante, que eu fico morrendo de medo, mas enfim, isso não vem ao caso. E ela tem um sentimento muito grande pelo bairro. Ela, eu cresci aqui, eu brincava ali, tinha o rio e tal, mas agora não tem mais. E a igreja, eu vi construir igreja, não sei o quê. Assim, coisas. Não, e é legal porque o Lagoinha ele é antigo tanto quanto o BH, né? Se for pensar, né? Que ele surgiu logo depois ou junto com o BH, não é isso? Tem indícios que ele surgiu antes. Porque os operários que vieram pra cá pra trabalhar já precisavam de um lugar pra ficar. Uhum. E como não tinha, eles ficaram na região mais pericentral. E era mais fácil de chegar
ao centro, porque ele lá não podia ficar, porque estava em obras, e dentro do limite da Avenida do Contorno também não podia fazer com nenhum tipo de construção. E eles meio que se apropriaram dessa região aqui, do Lagoinha. Entendeu? Mais ou menos isso. Mas essa apropriação da região da Lagoinha tem relação com a proximidade com o centro? Sim. Era preciso algumas fontes, tipo a Abílio Barreto, ele fala muito da região ser próxima do centro e dela poder fornecer alguns materiais para a cidade. Por exemplo, aqui o Lagoinha era bem próximo das colônias agrícolas, tipo a da Alberto Ferraz e tal, que agora é o Padre Eustáquio, essa parte aqui, tudo era colônia agrícola que fornecia os mantimentos para Belo Horizonte. Então, e também tinha a linha do trem e tinha o rio, tudo muito próximo. E aí as pessoas que chegaram para morar, antes disso, né, eles já tinham os moradores, e essas coisas meio que fizeram com que eles continuassem lá. Eles meio que se fixaram por causa disso. Então o bairro tem uma relação muito forte com a história de Belo Horizonte em geral, né? Total. A criação veio porque justamente os trabalhadores que construíram, entre aspas, né, Belo Horizonte moravam, alguns, né, moravam no Lagoinha. Então é interessante que ela meio que ajudou a surgir, vamos falar assim. E é interessante pensar isso porque Belo Horizonte, enquanto cidade que foi planejada, né, era necessário que tivesse essas divisões, né? Mas o Lagoinha não fazia parte Não. da divisão. E isso entra também, não sei se eu posso falar, né, da cidade de BH como uma cidade excludente. Porque como você falou, é uma cidade projetada para representar a República, que estava em seu início ali. Mas ela foi projetada só para ali da Avenida do Contorno. Não foi projetada nem para os operários que foram lá construir a cidade. Então, assim, tem isso, eu posso falar isso do Lagoinha, que cresceu com essa identidade excludente da cidade? Eu não acho que seja só o bairro Lagoinha, mas outros bairros também que surgiram posterior, ou dentro desse mesmo contexto, eles são excludentes, porque eles não estavam previstos dentro do projeto do Arão Reis. E aí acabaram que foram mesmo, tanto é que a prefeitura, ela viu a necessidade de criar mecanismo para barrar essa apropriação dos espaços, porque até então não tinha nenhuma legislação. E aí, como estava todo mundo catando um pedaço de terra, ele falou, não, vamos barrar isso, vamos fazer uma legislação. Tanto é que, eu não sei a data exata, mas por volta de 1920, ali na Rua Bonfim, eles construíram casas para trabalhadores, então eles falam popular, que seriam moradias populares. E aí, dentro daquelas portinhas assim, cada uma daquela ali, você tem que, assim, tipo, 5, 6 casas dentro de cada porta, que foi redividido lá para fazer as moradias para os trabalhadores. Então, tanto excludente que a prefeitura falou, não, vamos barrar isso porque a gente está perdendo controle sobre. Eu acredito que seja isso. Seguinte, você que está ouvindo o nosso Canalha Cast aqui, pode estar um pouco perdido em relação ao bairro Lagoinha, história do bairro Lagoinha, não sabe o que significa, não sabe qual a importância desse bairro para Belo Horizonte. Para diminuir essa perdição em que você está, vamos falar um pouco sobre Belo Horizonte, como que essa cidade foi construída. Renato, você pode fazer uma breve explicação para a gente sobre Belo Horizonte, a intenção de Belo Horizonte quando foi criada? Então, Belo Horizonte surgiu meio que no rompimento entre Império e República, na transição. E aí, até então, a capital de Belo Horizonte era Ouro Preto. Capital de Minas. Isso. Capital de Minas. Boa, Fabrício. Era Ouro Preto. E Ouro Preto não atendia mais as necessidades republicanas, que tinham como visão a higienização, a limpeza, as coisas bonitas, e tinham como idealização ter uma capital baseada nos conceitos franceses e de Washington, né? E até porque a Ouro Preto remetia ao Império, à colônia.
a herança que tinha de Portugal aqui. Aí eles precisavam romper com isso. Fabrício tá bem. Eu fiz o para casa. E aí houve uma discussão muito grande a respeito disso. Outras cidades se candidataram a ser a capital, mas aí rolou uma treta e Belo Horizonte, que né, não era Belo Horizonte, eu esqueci o nome. Era Curral del Rey, que antes de Curral del Rey só tinha uma fazenda que chamava Fazenda, acho que era Pastinho. Ou seja, existia uma vilazinha aqui, só que eles demoliram tudo, desapropriaram e mandaram o povo vazar. Peraí, você tá falando de 1990 ou do começo de BH? Não, é a mesma coisa, né? É, mais ou menos isso. Aí, o que eu tava falando? Enfim, dentro desse contexto que o Fabrício falou, decidiu que ia ser. Aí foi formada a Comissão Construtora de Belo Horizonte. Aí então o engenheiro, o Arão Reis, ele fez a execução do projeto, que ele, se eu não me engano, foi ele mesmo que projetou junto com os camaradas dele lá, que eu esqueci o nome. Mas enfim, ele projetou e construiu a cidade dentro desses moldes, tanto de Washington quanto da francês, porque eles fizeram a delimitação de Belo Horizonte, onde o centro seria, a região central seria dentro da Avenida do Contorno, e o restante seriam divisões, seria a região pericentral, que ainda não existia, e as fazendas agrícolas. É mais ou menos isso. Lembrando ainda que Belo Horizonte tem também em sua criação os bairros bem definidos, que eram para ser bem definidos. Por exemplo, bairro funcionários, era para quem? Para os funcionários. Né? Então a gente pega ainda, e aí já continuando, já puxando o gancho para o Lagoinha. Lagoinha cresceu, né, como a gente já falou, com os funcionários que chegavam para construir Belo Horizonte. E hoje, né, a gente vê o bairro Lagoinha, você já falou que a pessoa não se sente pertencente ao bairro Lagoinha. O bairro Lagoinha hoje está sendo conhecido como um bairro de passagem. Sim, eu penso que ele já é um bairro de passagem desde muito antes. As pessoas, elas se fixavam ali momentaneamente. Porque eles chegavam, trabalhavam, saíam, tinha a linha do trem, passavam. Aí depois veio a rodoviária. Aí a rodoviária veio e eles continuam um bairro de passagem. Antes disso, o bairro era passagem para chegar na Pampulha, que a Pampulha foi construída depois. Aí veio o IAPI, que foi construído para tampar a pedreira, visão ali, não sei se vocês estão ligados. Legal. E vem pro aeroporto. Então ela sempre foi uma região de passagem. E as modificações urbanas que ocorreram na Lagoinha deixaram ela cada vez mais isolada dentro dela mesma. E transformaram ela mais em só passagem. Acabaram excluindo ela, né? Total. E até porque ela ficou presa dentro, igual eu falei, presa dentro dela mesma. Então você não tem como sair ali, não tem um espaço de sociabilidade. Os espaços de sociabilidade que existiam anteriormente, ao longo do tempo, eles foram se diluindo. Então, as pessoas que conviviam ali e que tinham uma sociabilidade, elas deixaram de fazer o que faziam antes e perderam a relação com o bairro. Aí, dando um pouco de continuidade, até mesmo no seu estudo, né? Que aí você analisa, né, as reformas, vamos falar assim, no bairro Lagoinha, né? Pode corrigir. Não é bem as reformas. Esse projeto, eu acho que eu não falei sobre o projeto, ele era para comemorar em 97, BH faria 100 anos. Faria não, ela fez, né? Porque ela não foi demolida ainda. Ela fez 100 anos. Então o projeto era revitalizar a Lagoinha, melhorar alguns espaços, construir uma praça que chama Praça do Centenário atrás da rodoviária e construir uma alça de anexo ali no viaduto. Né? E essa revitalização, melhoramento, e também dentro disso estaria o mercado da Lagoinha. A única coisa que aconteceu foi a reforma da fachada do mercado e a construção. Não, só para voltar um pouquinho que a gente estava falando aí dessas origens,
vamos falar então, pedir para você explicar um pouquinho do porquê do nome, porque o nome dos bairros são nomes bem legais, você saber o porquê. O Everton falou aí do funcionários. Por que Lagoinha? A Lagoinha, no Abílio Barreto tem uma passagem muito legal que ele fala assim que existiam, eu não vou lembrar exatamente, mas que existiam pequenas formações, não sei o que, e formavam lagoas com a chuva, né? E o rio, que se sei lá, o rio que passa aqui atrás, que foi todo canalizado e tampado e tal, ele chovia, transbordava e formava pequenas lagoas. E aí acabou ficando Lagoinha. A região ficou conhecida como Lagoinha. Voltando aqui a falar então do seu projeto. A gente falou aí de BH e você escolheu o seu recorte, né, em 1990, onde estavam acontecendo essas mudanças no bairro. A gente tem aqui a construção dos viadutos, né, que ligavam Antônio Carlos ao centro e a própria a Avenida Pedro II ao centro também. E isso a gente busca nos ideais que construíram BH, nesses ideais modernistas de progresso, né, e ordem. E isso também influenciou no projeto Lagoinha, talvez, que isso é, claro, subjetividade minha, né, de falar que esses processos, né, de construção do viaduto e revitalização, eles eram para beneficiar quem? Então, assim, era progresso, mas era progresso para quem? Para os moradores do bairro ou para a cidade? Então, isso que você está falando é um problema que eu discuto no trabalho. Eu discuto isso no trabalho, porque, teoricamente, Belo Horizonte foi construída para ser uma cidade moderna, para ser uma cidade top, assim, tal. Top da balada, né? E sim, ser a cidade que pisca, né? Mas enfim. Então, a gente falou aqui do início, né, de Belo Horizonte e dos ideais que levaram à construção de Belo Horizonte, né, da cidade moderna e o progresso. Você escolheu aí a data o recorte do seu trabalho na década de 90, onde já estavam sendo construídos os viadutos, né, de ligação da Antônio Carlos ao centro e da Pedro II ao centro também, dando essa ideia de progresso ali para a cidade e para o bairro. Só que aí entra o progresso para quem? Para os moradores, porque durante esse processo de construção teve, né, a desapropriação de algumas pessoas desse espaço. O que a gente pode chamar aí talvez de gentrificação que ocorreu nesse processo de progresso para a cidade de BH. Então, qual que é a sua visão aí sobre esses projetos? Qual é a leitura que você faz deles? A construção das alças, ela foi, teoricamente, elas foram realizadas as obras porque estavam havendo muitos congestionamentos. Então, eles acharam que ia melhorar a via. Sobre as desapropriações, foram mais ou menos, para essa construção, entre 25 e 30 casas. Entre casas, lojas, hotéis que tinham ali bem ali na Além Paraíba e um pouco mais para trás, onde que fica aquela praça que não tem nada. Sobre a gentrificação. Duas coisas. Eu ia trabalhar esse conceito no meu trabalho. Trabalhar o conceito no trabalho. É isso, né? É bom. Eu ia utilizar tanto gentrificação quanto placemaking. O que é isso? Que é isso? Merda é Você tinha uma coisa para explicar, agora você tem duas. Tá. A gentrificação, ela ocorre quando o poder público interfere no espaço. E esse espaço, ele tem outras utilizações, outros usos. E esses novos usos, como queiram, eles têm uma oneração maior. Ou seja, tipo assim, existia a sorveteria do seu Zequinha. Aí houve a gentrificação no espaço. E aí o seu Zequinha não vai ter mais a sua sorveteria. Ou ele reformou totalmente a sua sorveteria. Ou entrou uma salada no meio. Foi gourmetizado.
Agora, na sorveteria do seu Zequinha, não tem só sorvete de creme. Tem sorvete de creme com churros e cobertura de chocolate. E nozes da Suécia. Aí, não só isso. O sorvete do seu Zequinha é feito com leite colhido por mulheres virgens, nascidas no Alto Suíço, entendeu? Entendi. Tipo isso. E aí, mais ou menos isso. Só que essas intervenções que foram feitas pelo poder público. Só rapidinho, e isso meio que falando, mas isso não é progresso, então, levar essa gourmetização para o bairro? O que cabe pensar aqui essa mudança foi feita para os moradores têm acesso a essa mudança? É o que entra o segundo conceito do placemaking. O placemaking é uma outra utilização do mesmo espaço, só que tem uma gerência dos moradores. As pessoas envolvidas, a sociedade envolvida, ela faz parte desse processo de mudança. Então não é uma coisa que vai mudar e pronto. Tem realmente uma mobilização da sociedade que mora lá, envolvida dentro desses projetos. Com relação ao projeto em si, que eu trabalho, eu vejo nas páginas dos jornais uma tentativa do poder público em envolver as pessoas dentro do projeto. Sim, por isso que é falado diversas vezes que você falou, né? No jornal sempre tem notícia, sempre tem alguma notícia mesmo, né? Falando sobre essas possíveis reformas, mudanças. Isso, sempre tem alguma coisa e sempre assim, a maioria dos jornais, eles têm uma memória. Eu vejo que isso é mais uma memória coletiva. E já que você tocou aí nos jornais, você trabalha aqui, né, com Hoje em Dia e o Estado de Minas. E você mudou isso, porque você acabou de fazer cara feia pra mim. Não mudei não. Só pus mais um jornal. Mais um jornal. Mas entra na minha pergunta por quê? Porque graças a Mark Bloch, a gente não precisa ser isentão. Por que você escolheu esses jornais? Então, eu escolhi pela representatividade e circulação na época, que eram 2 jornais de peso, teoricamente, assim, que circulavam mais e que o valor não era tão alto. E aí as pessoas compravam mais, eram os jornais de maior circulação em Belo Horizonte. E o terceiro jornal é o Dom, Diário Oficial do Município, que eu consegui algumas informações para cruzar com os jornais das fontes não oficiais. E o Everton já começou aí nessa discussão, o Luiz também, mas qual que foi essa visão de projeto que você encontrou nesses jornais? Eu tô trabalhando nisso ainda, né? Mas assim, o Estado de Minas, ele tem uma visão meio romantizada das coisas, uma visão muito positiva. O projeto vai ser ótimo, vai trazer modernidade, progresso e tal. Tem algumas entrevistas que mostram, eu tô gostando do projeto, vai ser bom e tal. Entrevistas com os moradores? Com os moradores. E traz algumas poucas entrevistas de moradores falando que não estão gostando. E entrevista também de pessoas ligadas ao projeto, ao poder público, que estão envolvidas diretamente, falando sobre o projeto, execução do projeto, enfim. E o Hoje em Dia, ele tem uma visão meio assim, problematizadora. Então ele tem reportagens de, a cada, vamos supor, 30 dias, ele falou de um assunto e 30 dias depois ele voltou para tentar entender o que aconteceu. Eu não sei se eu posso falar que ele problematiza, mas que ele tá meio que, não sei se ele achou como uma fonte, isso aqui vai vender, até porque as manchetes dele são bem mais chamativas e bem mais pessimistas do que o Estado de Minas. Mas chega a ser sensacionalismo ou... Não. Acho que sensacionalista é uma coisa, não vou dizer mais atual, mas, né? É do Facebook, né? Tem uma coisa... Não tem isso. Os meios de divulgação da década de 90 era bem menor, entre aspas, também, do que hoje, né? Porque você tinha internet. Até dá pra perceber pelo tamanho das reportagens. O Estado de Minas tem algumas reportagens pequenas dentro
do jornal. E eu tô mostrando o tamanho da reportagem que tá aqui, gente. Mas enfim. No caso, ela mostrou, são 15 centímetros de reportagem. E página inteira, 2 páginas, assim. Então, isso varia muito também. Isso influencia na metodologia da pesquisa, entender o porquê que uma reportagem é maior do que a outra. Então, nas suas referências, você tem Pierre Nora. O Pierre Nora, ele faz a distinção, né, no seu livro lá que ele fala, no seu texto que fala sobre lugares de memória, ele faz uma distinção sobre memória e história. Porque para ele a memória é o que está vivo e a história é a reescrita problemática dessa memória. Então o que a gente trata hoje como memória seria história. Pela memória ser o que está viva, naquele tempo você tinha a memória da Lagoinha como um bairro boêmio. Qual a memória está viva da Lagoinha hoje? Não. A cara da Renata será que eu vou conseguir responder? Ele tá me entendendo, mas... Momento brisa agora, né? Só, né? Entendi. Então, acho que a memória, como você falou do Pierre Nora e tal, Eu tenho que parecer o dito. Pra caramba. Não temos que ser, temos que parecer. Mas eu perguntei dessa questão da memória que está viva hoje, por quê? Porque você falou dessa questão da boemia, da prostituição, isso antes dessas reformas todas, né? A gente tinha ali como expoente a Praça Vaz de Melo, que existe hoje, mas não existe da mesma forma que existia antigamente. Então, para falar de memória que está viva hoje, eu queria que você falasse, que você também falou da questão de não se reconhecerem como moradores do Lagoinha. Então, qual é essa memória que está viva hoje? Que você percebe, né? Não só dos moradores, mas também de quem passa pelo Lagoinha, a visão do Lagoinha em si. Uma correção. A Praça Vaz de Melo foi demolida para a construção do... Mas aquela praça que eu passo todo dia não é a Vaz de Melo? Não. Enganado, desculpa, gente. Vou fazer um errata aqui, tá? Não é a Praça Vaz de Melo, eu fui enganado. A Praça Vaz de Melo foi demolida mais ou menos na década de 70 para a construção, do início da construção da Avenida Antônio Carlos e daquela região ali, porque não existe mais. Cara, por onde que você passa, né? Que praça é Aquela essa? praça que não existe nada era para ser revitalizada nesse projeto, fazer uma coisa legal e tal. E ali atrás, um pouquinho mais pra frente, seria a Praça Centenário. Mas que também não sai do papel. Entendi. Então, Mas desculpa aí, gente, eu fui enganado. Mas fala aí da memória, Renata. Então, a memória, se você conversar com seu pai, com sua mãe e tal, eles vão falar a mesma coisa. Tipo assim, como é que é a Lagoinha? Como é que era a Lagoinha? A maioria das pessoas vão reproduzir a memória coletiva. Falar, a Lagoinha sempre teve o Michê, sempre teve prostituta, tinha boemia, o copo Lagoinha, só chama copo Lagoinha porque eles utilizavam aquele tipo de copo lá. E aí, teve... então vamos tomar no copo Lagoinha. Então acabou pegando. E assim, acho que ninguém deve saber disso. Mas, enfim. Legal. Outras pessoas, outras cidades que você for e falar, me dá um copo Lagoinha, não tem copo americano. E assim, e são memórias coletivas que são reproduzidas. Tanto é que não são só reproduzidas pelas pessoas, elas são reproduzidas pelos jornais e os meios de comunicação. Não só os jornais, televisão, enfim, tudo que vai falar da Lagoinha, Lagoinha era um bairro boêmio, não sei o que, blá blá blá, mas foda-se. A Lagoinha mudou, velho. Houve alguns processos de alteração no bairro. E com relação às memórias, eu acredito que a gente mesmo reproduz a memória coletiva, porque a gente não sabe como é que era. E aí, e a memória de hoje é uma memória meio que frágil, porque a gente pensa na Lagoinha como o quê? É um bairro de passagem. O que tem lá? Tem a igreja, que pouca gente conhece, que não é a Lagoinha, mas que é a igreja Nossa Senhora da Conceição, que fica ali na rua Além Paraíba. Tem a Praça 12, um pouco mais pra cima. Tem o cemitério do Bonfim, que fica ali na região. A Praça do Peixe, que o Bruno nem sabia que existia.
Tem peixes lá. E tem peixes lá. Se você olhar um pouco Tem pra até cima, Você uma sente estátua de que peixe. tem peixes de longe. Isso. se você olhar pra cima, você vê um peixe. Aquela região. Ah, caralho, agora eu sei. Sabe Lagoinha do Não, gente? E ali aquela parte ali, aquele inicinho da Pedro II também faz parte, saca? E assim, essa memória que a gente carrega dali é meio que um estigma ainda. Porque você vai passar pelo Lagoinha, você sai da faculdade à noite e passa por ali. Lógico que você tá com medo de ser assaltado, algum usuário de droga te abordar, sabe? Então são coisas que realmente trazem uma memória não afetiva pro bairro. Eu sei, mas eu sou suspeita pra falar, porque ele, por mais que seja meu objeto de pesquisa, é um bairro assim, eu acho um fenômeno, eu acho ele muito legal, muito bonito. E tem uma arquitetura bonita, legal também, que é do início do século e que fazem uma diferença legal. Então você acha que essa memória da história do Lagoinha, ela foi apagada por essa visão mais relacionada, essa visão da atualidade, né, relacionada com a questão ali da segurança, relacionada aos dependentes químicos, até a igreja batista da Lagoinha também. Tirou o foco da outra igreja. Todos esses aspectos tiraram um pouco, e até a questão de passar a Avenida Antônio Carlos no meio, tiraram um pouco dessa visualização histórica da Lagoinha. Eu não vejo nem a Lagoinha como... As pessoas não veem o bairro Lagoinha como um bairro histórico. Eles acham que a Lagoinha não faz parte da cidade, sabe? Ele é totalmente excluído. Pelo menos é uma visão minha, né? Porque, você fala, eu vou passar ali pelo bairro. Mas as pessoas só passam, sabe? Não tem uma relação entre eles. E o foco dela não é pensar na Lagoinha como um centro histórico, porque tem muita coisa legal ali que pode ser feita. Tem a Casa da Loba, que é tombada, por exemplo, pelo patrimônio histórico, pelo IEFA. Só que a casa está fechada. E o que é a Casa da Loba? A Casa da Loba era uma casa que tinham dois lobos, Rômulo e Remo. E tinha 2 estátuas deles mamando na loba. E tinha uma senhora muito rica que morava ali. E aí acabou ficando Casa da Loba. Essa estátua é a da Fundação de Roma? Eu pensei a mesma coisa. Então, eram as 2 a estátua dos 2 mamando nessa loba. E aí era uma casa de uma senhora muito rica, de alta sociedade, que tinha muitas festas e tal. E aí acabou morrendo e a casa ficou pro Estado. Só que a casa, ela tá caindo aos pedaços. E não existe mais a loba. Eu não sei se ela foi destruída, pelo tempo ela caiu. Mas assim, é uma rua, é naquela rua que eu não sei o nome, que fica ali atrás ali da praça. Então, gente, Ok. vai no Google Maps E pesquisa. Mas enfim, a casa em si é uma casa muito bonita. Ela tá atualmente em um estado muito deplorável, mas que poderia ser utilizada com uso bacana para a comunidade. Podia ser um espaço de sociabilidade, como o próprio mercado da Lagoinha, que é utilizado pouquíssimas coisas. Interessante aí que você falou, né, que tinha essa estátua aí que representa lá a questão da fundação de Roma e como é que ela foi reapropriada aqui pela cultura local. Então, também, além do patrimônio arquitetônico, também o patrimônio cultural do bairro Lagoinha. É interessante você perceber. Uma coisa que eu gosto muito, que é falar do patrimônio. O patrimônio, tanto imaterial quanto material, desde o início, o Lagoinha foi apropriado por pessoas que vieram de fora. Por exemplo, muitos italianos, portugueses, árabes. E assim, foi reduto disso. E aí, os comércios que tinham lá há mais tempo eram comércios feitos por essas pessoas que vieram para trabalhar em Belo Horizonte, na construção, mas trabalhar para sobreviver. Eu estava falando o seguinte, do patrimônio imaterial, que as relações que foram construídas dentro desse processo de imersão do bairro. As pessoas que moravam lá, esse estigma boêmio tem carregado pelo fato de os trabalhadores voltarem e tomar uma cerveja e tal. As prostitutas, como foram para lá porque era um lugar de grande mercado, né, de grande procura,
E foi crescendo por causa disso. E aí esse estigma foi construído dentro disso. Então, já partindo aqui, né, para os finalmente, para a gente só fazer aí uma breve análise, a gente viu que esses ideais que levaram à construção de BH, os ideais de progresso e de uma cidade moderna, ainda influenciam na cidade, ainda existe esse pensamento, né? A gente viu aí que você falou do estado de Minas, tem essa visão mais romantizada sobre esses projetos. E também a questão de trabalhar a cultura da cidade, que é bem interessante, a cultura da cidade e o patrimônio cultural, que é bem interessante aí na história também. Você quer fazer alguma consideração final sobre o seu trabalho, sobre essa entrevista? Eu gostei. Eu gostei de falar sobre isso, porque eu gosto muito do bairro e eu tô gostando de fazer o trabalho. Por mais que ainda tenha alguns percalços ainda a superar, que não é tudo, eu falei algumas coisas, eu espero que esteja tudo certo. O Fabrício tá fazendo merda. E eu acho que vai ser interessante, tipo assim, pode ser que leve algumas coisas, porque eu tenho, dentro disso, eu tenho outros desdobramentos, assim, que não rola de falar tudo agora. Mas assim, é um trabalho que tá dando trampo, mas é bom. Aproveita e fala pra gente quanto que vai estar disponível essa sua tese para que a gente possa ler, tirar as nossas próprias conclusões sobre o bairro Lagoinha e ver o que você descobriu também. Então, isso é desesperador, você sabe essa pergunta, né? Sim. Porque... Você fala assim, e a faculdade, como é que tá? Tá lá. Quando é que você vai terminar o trabalho? Não sei. Eu pretendo terminar o trabalho até o final do semestre eu formar, né? Então, eu espero que até lá para dia 6 de dezembro ele esteja pronto. Sobre esse tema, eu pensando aqui em relação das reformas e das alterações no bairro, mas que na verdade são para outras pessoas, ou seja, acontecem mais para quem está passando do que para quem realmente vive e mora lá no bairro, eu quero deixar, na verdade, uma provocação, por exemplo. Se você for analisar a Savassi, quando teve a reforma recente da Savassi, eu não sei exatamente que ano, ela aconteceu no segundo, né? Então, assim, ela simplesmente apareceu toda reformada. E ela foi para quem, né? Ela foi para quem? Até mesmo a Antônio Carlos. Ela teve a reforma dela, mas para quem? Para quem passa, não para o bairro. E essa tese da Renata é interessante a gente pensar isso, esse universo do metropolitanismo, né, digamos assim, da cidade, né, de como funcionam essas reformas, ainda mais nesse período eleitoral que estamos vivendo, né, dá para enxergar bem essas propostas de obras e de reformas, como elas acontecem por dentro de quem está sendo afetado por elas e daqueles que vão ser afetados por elas indiretamente, digamos assim. E isso que vocês estão falando é super interessante, porque o projeto começa em 94, aí as obras começam em 94 para 95, tem essa parte da construção, e a finalização da obra, que seria em 96 para 97, muda a prefeitura. E aí, O que acontece? O que acontece? O projeto é paralisado. Caguei pro projeto. Foda-se o projeto e foda-se também a revitalização, porque o que não ocorreu. Então, às vezes, você está no seu bairro aí esperando uma reforma que era para ser 6 meses, tá 3 anos, 4, 5, aí você vai ver em outros bairros que tem geralmente uma situação econômica melhor, podemos falar assim, né? As reformas acontecem de verdade num momento muito mais rápido. Então é interessante vocês pensarem nisso. Então é isso aí, gente. Obrigado aí por ouvirem a gente mais uma vez. Obrigado, Renata, aí, por dar essa entrevista pra gente, né? Quem quiser fazer algum comentário pra gente ou alguma pergunta pra Renata, pode ou mandar no nosso e-mail, que é o canalhascast@gmail.com, ou deixar o comentário aí no nosso post ou no nosso canal no YouTube. Só não esquecendo, gente, fora Temer. Muito bom. Curta a nossa página no Facebook, Canalhascast, e se inscreva no nosso canal no YouTube também, Canalhascast.